Você está grávida, Laura? Então está demitida, anunciou a gerente Viviane Cortez. E foi então quando Laura Mendes, a funcionária mais discreta do escritório, conhecida por evitar conflitos há 3 anos, levanta da cadeira e aponta o dedo direto para o rosto da Viviane, gritando: hipócrita! A sala de reuniões congela, porque todos sabiam. Laura Mendes nunca confrontava ninguém. O ar cheira a café requentado, misturado com perfume caro de jasmim. O zumbido do ar-condicionado some sob o som de 30 celulares sendo destravados ao mesmo tempo, telas acendendo como vagalumes. As mãos de Laura tremem, segurando a barriga de 4 meses, suor escorrendo pela nuca, lágrimas quentes embaçando a vista. Ela veste calça social preta simples contra o tailleur de grife da gerente, fragilidade contra poder. Roberta, da equipe de RH, solta um suspiro alto de choque, tampando a boca. Mas Laura não estava ali por raiva da demissão anunciada minutos antes. Estava porque acabara de descobrir que Viviane escondia gravidez de 5 meses sob blusas largas estratégicas, demitindo funcionárias grávidas sistematicamente nos últimos 2 anos para proteger a própria posição na empresa. Roberta dá um passo atrás, filmando tudo com o celular, porque tem as provas das demissões irregulares, mas teme perder o emprego que sustenta a filha com autismo. Senhor Augusto, o diretor, avança tentando apaziguar, porque encobriu o esquema de Viviane para manter os números da gerente impecáveis. Dona Alzira, a faxineira de 60 anos, permanece parada junto à porta, observando em silêncio, porque foi a primeira vítima desse padrão em 2022 e quer finalmente testemunhar a justiça acontecer. Mas essa história não começou ali. Começou 7 meses atrás, quando Laura Mendes entrou naquela empresa sonhando com carteira assinada e estabilidade para criar o filho sozinha. E ela, desesperada e silenciosa aos 28 anos, guardou a descoberta da gravidez por 3 meses, observando o padrão de demissões, carregando culpa por não ter denunciado antes, enquanto outras mulheres perdiam seus empregos. Para entender como Laura, a mulher que abaixava a cabeça e aceitava tudo calada, chegou até aquele momento de confronto público, você precisa conhecer 3 histórias. A história de quem ela era antes de entrar naquela empresa, a história do dia em que descobriu estar grávida e viu o padrão de injustiça se repetindo, e a história do que ela sacrificou para reunir provas suficientes e chegar até aquele instante. Tudo começou em uma manhã cinzenta de junho. 7 meses antes, quando Laura Mendes ainda acreditava que trabalho duro e lealdade protegiam contra a crueldade corporativa. Se inscreva agora e ative o sininho. Milhares de mulheres já descobriram que nunca é tarde para recomeçar. Não perca a próxima história que pode mudar sua vida. Se inscreva agora e ative o sininho. Muitas mulheres já transformaram suas vidas com nossas histórias. A próxima pode ser você. Não fique de fora. 7 meses antes. Laura Mendes acordava todos os dias às 5h30 da manhã na kitnet de 40 metros quadrados na Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Ela tinha 28 anos, 1,63 m de altura, cabelos castanhos lisos, sempre presos em coque baixo, olhos amendoados marcados por olheiras que o corretivo nunca escondia completamente. Seu corpo magro carregava o cansaço de quem dormia pouco e comia menos. A rotina era sempre a mesma: preparar a lancheira do filho Pedro, 5 anos, deixá-lo na casa da vizinha Dona Neuza por R$ 50 por semana e pegar 2 ônibus lotados até o escritório da Cortez Tecnologia no Itaim Bibi, atravessando a cidade inteira em 1 hora e 40 minutos de pé, entre empurrões e ar abafado. No escritório, Laura era conhecida como a confiável. Chegava 15 minutos antes do expediente, nunca faltava, nunca reclamava de horas extras, nunca dizia não para nenhuma tarefa extra que jogassem em sua mesa.
Sua principal qualidade era a lealdade quase canina à empresa e aos superiores. Acreditava de verdade que se trabalhasse duro o suficiente, se fosse impecável, a meritocracia funcionaria e ela seria promovida. Esse era seu defeito fatal. Uma ingenuidade profunda sobre como o mundo corporativo realmente operava. Uma confiança cega na hierarquia e na justiça institucional. Os colegas a descreviam com variações da mesma frase. A Laura é trabalhadora incansável. Nunca para. Ela aceita tudo sem questionar. Dá para contar com ela sempre. Mas por trás dessa fachada de dedicação havia um trauma que moldava cada decisão de Laura. Aos 17 anos, ela vira o próprio pai abandonar a mãe grávida do segundo filho, gritando na sala que não queria mais boca para alimentar. Cresceu observando a mãe trabalhar como faxineira em 3 casas diferentes, voltando para casa às 11 da noite com as mãos rachadas e o corpo quebrado. Quando Laura engravidou de Pedro, aos 23, o pai da criança desapareceu exatamente da mesma forma. Desde então, ela construíra muros emocionais altíssimos, evitava relacionamentos sérios, recusava qualquer tipo de ajuda ou vulnerabilidade no ambiente de trabalho, nunca compartilhava problemas pessoais. Essa blindagem afetava todos os seus relacionamentos. Pedro sentia a distância emocional da mãe, que estava sempre fisicamente presente, mas mentalmente ausente, exausta demais para brincar. Os colegas viam uma frieza profissional que era, na verdade, mecanismo de sobrevivência. No fundo da gaveta da mesinha de cabeceira, Laura guardava uma foto amarelada. Era a mãe dela aos 25 anos, de beca e capelo, no dia da formatura em pedagogia, que nunca aconteceu porque a gravidez interrompeu a faculdade no 3º ano. Esse era o sonho secreto de Laura. Estabilidade financeira suficiente para dar educação de qualidade ao Pedro, para que ele nunca dependesse de ninguém, para quebrar o ciclo de pobreza que devorava as mulheres da família há 3 gerações. Mas ela considerava isso impossível. Sem faculdade completa, mãe solo, competindo com gente mais jovem e mais qualificada, o máximo que podia almejar era manter o emprego atual. Jamais compartilhava essas ambições com os colegas. Sentia vergonha da origem humilde, do endereço na periferia, das roupas de brechó. Foi no refeitório da empresa, no seu 3º dia de trabalho, que Laura conheceu Roberta Silva. A analista de RH de 35 anos estava sentada sozinha em uma mesa do canto, tomando café e mexendo no celular. Laura abriu a marmita trazida de casa, arroz com ovo e salada de tomate, quando Roberta olhou para cima e sorriu. Você é a nova assistente administrativa, né? Laura, certo? A voz era quente, acolhedora. Laura acenou com a cabeça, tímida. Roberta pegou a xícara de café e caminhou até a mesa dela. Posso sentar? Aqui a gente apoia umas às outras, viu? Principalmente as mães. Laura piscou surpresa. Como ela sabia? Roberta riu. Foto do menino na sua mesa. Lindo, por sinal. Quantos anos? 5, respondeu Laura baixinho. Pela primeira vez em meses, sentiu algo parecido com conexão humana. Nos dias seguintes, Laura e Roberta almoçavam juntas sempre que possível. As conversas revelavam valores completamente opostos sobre trabalho. Você não deveria fazer hora extra não paga, Laura, dizia Roberta mastigando a salada. Eles te exploram. Laura balançava a cabeça. Mas é assim que a gente cresce na empresa, mostrando dedicação. Roberta suspirava. Ai, meu amor, você ainda acredita em meritocracia? Que fofa! Não era maldade, era cansaço de quem já tinha visto aquele filme antes. Uma tarde, Roberta compartilhou que tinha uma filha de 8 anos com autismo. É difícil equilibrar o trabalho com as terapias dela, os atendimentos, a escola especial. Mas eu aprendi a colocar limites. Minha filha vem primeiro. Laura confessou.
Pela primeira vez para alguém no trabalho que se sentia culpada por deixar Pedro tantas horas com Dona Neuza. Eu saio às 6 da manhã e volto às 8 da noite. Quando ele dorme, eu choro. Roberta segurou a mão dela por cima da mesa. Você não está sozinha nisso. Numa sexta-feira de julho, Laura fez uma promessa sem entender o peso que ela carregaria meses depois. Estavam no estacionamento, Roberta acendendo um cigarro encostada no carro. Se algo acontecer comigo aqui, você é testemunha de quem eu sou, Roberta. De que eu tentei fazer tudo certo. Roberta deu uma tragada longa e olhou para Laura com uma expressão estranha, entre ternura e preocupação. Por que você está falando assim? Laura deu de ombros. Só quero que alguém saiba. A promessa foi feita com ingenuidade absoluta, sem imaginar que Roberta seria de fato chamada a testemunhar que aquele pacto silencioso entre duas mães trabalhadoras se transformaria em evidência legal. Dona Alzira, que carregava o carrinho de limpeza até o carro dela, ouviu tudo enquanto guardava os materiais no porta-malas velho. O escritório da Cortez Tecnologia ocupava o 12º andar de um prédio espelhado na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Era um daqueles espaços corporativos modernos que as revistas de negócios adoravam fotografar. Open space, com divisórias baixas de vidro, estações de trabalho minimalistas em branco e cinza, piso de madeira clara que ecoava a cada passo. O cheiro era sempre o mesmo, uma mistura de café forte e caro da máquina italiana com os perfumes importados que as gerentes usavam. O som ambiente era um clique constante de teclados mecânicos, o zumbido baixo do ar-condicionado no 17 graus. Conversas abafadas que nunca se transformavam em risadas. A luz nunca era natural, sempre fluorescente branca e artificial, mesmo com as janelas enormes que davam para a avenida. Na parede da recepção, um quadro gigante em letras douradas dizia Excelência. Na sala de reuniões, troféus de acrílico celebravam Melhor Equipe 2023 e Meta Superada Q4. O relógio de ponto era digital, registrando chegadas e saídas com precisão de segundo. A atmosfera emocional era de tensão permanente disfarçada de colaboração, competição velada sob discursos de trabalho em equipe. A hierarquia era rígida e todos conheciam seu lugar. Viviane Cortez, a gerente de 42 anos, controlava absolutamente tudo. Quem recebia promoção, quem fazia hora extra, quem participava de quais projetos, quem recebia bônus, quem era demitido. Senhor Augusto, o diretor, tinha uma presença fantasmagórica. Aparecia uma vez por semana e confiava cegamente nos números que Viviane apresentava. As decisões eram sempre de cima para baixo, sem consulta, sem debate. As regras explícitas eram CLT básica, horário comercial das 9 às 6, metas mensais de produtividade, relatórios semanais. Mas as regras implícitas eram muito mais importantes. Nunca questionar Viviane, nunca admitir fraqueza ou problema pessoal, esconder gravidez o máximo possível, aparentar disponibilidade 24 horas. Quebrar essas regras invisíveis tinha consequências brutais. Demissões súbitas, sem justificativa plausível e uma lista negra informal que circulava no setor de tecnologia da cidade. Laura ocupava o lugar mais baixo dessa pirâmide, como assistente administrativa júnior. Era respeitada apenas por nunca faltar e nunca pedir folga, mesmo quando Pedro teve febre de 40 graus e ela trabalhou o dia inteiro trocando mensagens desesperadas com Dona Neuza. Mas sempre se sentia um pouco de fora, observando as dinâmicas de poder sem entender completamente os jogos políticos, as alianças silenciosas, as guerras invisíveis que aconteciam nos corredores. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu em uma terça-feira chuvosa de agosto. Laura estava organizando arquivos quando ouviu a voz de Viviane ecoando da sala de reuniões. Fernanda, precisamos conversar sobre seu desempenho.
Fernanda era analista de sistemas. Trabalhava ali há 4 anos, grávida de 3 meses. Laura viu a colega sair 20 minutos depois, com uma caixa de papelão carregando as coisas da mesa, rosto inchado de choro. Baixa produtividade foi a justificativa oficial. Laura ignorou o alerta vermelho que piscava em sua mente. Acreditava que Fernanda realmente devia ter desempenho ruim, que a empresa tinha razões válidas, que demissões faziam parte do mundo corporativo adulto. Roberta tentou puxar conversa sobre o assunto no almoço, falando em códigos. Você não acha estranho que... Laura interrompeu. A empresa precisa de resultados, Ro. É justo. A justificativa que deu a si mesma era simples. Competência protegia. Fernanda devia ter falhado de alguma forma. Viviane Cortês fez sua primeira aparição completa na vida de Laura em uma reunião de equipe na quinta-feira seguinte. Ela entrou na sala com passos firmes, terno preto Armani, blusa de seda branca abotoada até o pescoço, cabelo loiro platinado preso em coque impecável, maquiagem discreta que escondia as linhas de expressão. Nunca sorria. Sua voz era controlada, modulada, fria como o ar-condicionado. As metas do terceiro trimestre foram medíocres. Medíocre não paga salário de ninguém aqui. Passou 1 hora cobrando resultados impossíveis, desmontando o trabalho de cada pessoa com precisão cirúrgica. Laura saiu daquela reunião com admiração brilhando nos olhos. Ela é dura, mas justa, disse para Roberta. Exige porque se dedica. Roberta olhou para ela com pena. Os colegas tinham opiniões divididas sobre Viviane. Alguns a temiam abertamente, abaixando a cabeça quando ela passava. Outros invejavam seu poder, tentavam imitá-la. Ninguém a amava. A última cena de paz, antes da tempestade, aconteceu em uma sexta-feira de setembro. Laura estava na mesa quando o celular tocou. Era a professora do Pedro. Dona Laura, só queria avisar que o Pedro fez um desenho lindo hoje na aula de artes. Desenhou a senhora como super-heroína do trabalho. Ele disse que a mamãe salva o mundo todo dia. Laura sentiu o peito apertar de orgulho. Pela primeira vez em meses, acreditou que estava no caminho certo, que o sacrifício valia a pena, que Pedro entendia. Desligou o telefone e sorriu olhando pela janela. O sol de fim de tarde pintava os prédios de laranja e rosa, um pôr-do-sol raro e bonito sobre a selva de concreto. Ela não percebeu Viviane parada a 3 mesas de distância, observando com uma expressão calculista, olhos estreitados, medindo algo que Laura não conseguia decifrar. O momento era de calma absoluta, a respiração antes da tempestade, o último instante de ingenuidade. Foi justamente esse orgulho do trabalho, 2 semanas depois, que levaria Laura a tomar a decisão mais perigosa de sua vida: engravidar sem perceber o padrão que destruiria tudo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder cada mulher que tira um tempinho para comentar. 2 semanas depois. Laura estava no banheiro do escritório, 3º andar, às 3 da tarde de uma terça-feira comum. Segurava o teste de gravidez com as 2 mãos tremendo tanto que quase deixou cair no chão de porcelanato branco. 2 linhas rosa-choque. Impossível negar, impossível ignorar. Sentou na tampa do vaso sanitário, sentindo as pernas bambas, incapazes de sustentar o peso do corpo. O calor subiu pelo pescoço até a raiz do cabelo. Suor frio brotando na testa, nas palmas das mãos, que grudavam no plástico do teste. Enjoo. Não sabia se era da gravidez ou do pânico puro. 6 semanas, calculou mentalmente. Aquela noite com o colega do curso de Excel. Um erro, um deslize, uma distração de solidão que agora se transformava em segunda gravidez não planejada. O primeiro pensamento que atravessou a mente foi cristalino. Não agora, não quando está finalmente dando certo. Negação chegou em ondas, refez o teste, depois de novo.
3 testes, 3 caixas diferentes compradas na farmácia do primeiro andar durante o almoço. 3 pares de linhas rosa zombando dela. As memórias voltaram sem permissão. O pai do Pedro sumindo quando ela mostrou o ultrassom. O desemprego que durou 8 meses. A humilhação de pedir cesta básica na igreja. Tentou racionalizar, construir argumentos lógicos para acalmar o pânico. Dessa vez é diferente. Tenho emprego estável, carteira assinada, plano de saúde. Não vou passar o que passei com o Pedro. Mas a voz interior sabia que era mentira. 3 batidas secas na porta do banheiro. A voz de Viviane cortando o silêncio como lâmina. Eficiência não espera, Laura. Fria, controlada. Cada sílaba uma cobrança. Laura engoliu o choro que subia pela garganta, jogou os testes no fundo da bolsa, lavou o rosto com água gelada, que não apagou o vermelho dos olhos. Abriu a porta. Viviane estava ali parada, braços cruzados, olhar avaliando cada detalhe. Você está bem? A pergunta não carregava preocupação, carregava fiscalização. Sim, só enjoo de algo que comi. Viviane estreitou os olhos. Cuide-se, não podemos ter quedas de produtividade. No corredor de volta para a mesa, Laura viu Roberta encostada no bebedouro. Fizeram contato visual. Roberta percebeu na hora. Conhecia aquele olhar. Andou até Laura e sussurrou. Você está bem? Você está pálida. Laura balançou a cabeça rápido demais. Estou ótima. Mentira óbvia. Do outro lado do corredor, Dona Alzira limpava os vidros das divisórias, movimentos lentos e repetitivos, mas o olhar sábio e triste fixo em Laura. Um olhar que dizia, eu já vi isso antes. A atmosfera na sala era de tensão silenciosa, aquele tipo de momento em que todos fingem não notar, mas todos notam. Laura tomou uma decisão naquela mesma tarde. Esconderia a gravidez por 3 meses, tempo suficiente para provar que era insubstituível, para se tornar tão valiosa que a empresa não teria escolha além de mantê-la. A decisão era baseada na mesma ingenuidade que moldava toda a sua vida, a crença profunda de que meritocracia funcionava, que esforço era recompensado, que ser perfeita a protegeria. Começou naquela noite. Ficou até às 9 preparando relatórios que nem eram urgentes. Chegou no dia seguinte às 7h30, 1h30 antes do expediente. Assumiu 3 projetos extras que ninguém queria. Escondeu os enjoos matinais trancada no banheiro, mastigando gengibre e respirando fundo. O diálogo interno era constante, uma barganha desesperada com o universo. Se eu trabalhar dobrado, se for impecável, ela vai me manter. Ela precisa de mim. Pedro precisa dessa estabilidade. Eu não posso falhar de novo. Mãe criou filhos sozinha limpando casas. Eu tenho carteira assinada. Eu consigo. Só preciso de tempo. 3 meses até o 2º trimestre. Aí está mais seguro. Aí eu conto. 3 meses de perfeição absoluta. Sem erros, sem falhas, sem fraqueza. A vulnerabilidade e o medo eram viscerais, esmagadores, mas ela empurrava tudo para baixo, para o fundo de si mesma, onde as emoções não atrapalhavam a produtividade. A primeira tentativa de resolver o problema era lógica dentro da visão de mundo de Laura. Aumentar o valor para a empresa. Trabalhou 15, 16 horas por dia. Pulava almoços para terminar tarefas, levava laptop para casa e trabalhava depois que Pedro dormia. Criou planilhas mais eficientes, automatizou processos, assumiu responsabilidades de colegas doentes. O esforço era genuíno, quase desesperado. Acreditava de verdade que se fosse indispensável, se mostrasse dedicação além do razoável, estaria segura. A complicação chegou imediata. Viviane não reconheceu nada, nenhum elogio, nenhum agradecimento. Apenas cobrava mais. Esse relatório poderia estar mais detalhado, Laura. Você demorou 20 minutos a mais que o esperado. É o mínimo esperado de qualquer profissional. A resposta era sempre fria, sempre movendo a meta.
Laura começou a perceber com horror crescente que não importava quanto trabalhasse, nunca seria suficiente. A régua mudava constantemente, o poste se movia. 3 semanas se passaram nesse ritmo insano. Laura perdeu 4 quilos que não tinha para perder. As olheiras ficaram roxas permanentes. Pedro chorava toda noite perguntando por que a mãe chegava quando ele já estava dormindo. Foi em uma quinta-feira gelada de outubro que a situação escalou pela primeira vez. Laura estava arquivando contratos antigos no depósito quando encontrou uma pasta esquecida. Desligamentos 2022-2024. Curiosidade mórbida a fez abrir. Dentro, fichas de 5 mulheres. Nomes, datas de admissão, datas de demissão e uma anotação manuscrita em cada uma. Gestante, 12 semanas. Gestante, 14 semanas. Gestante, 10 semanas. Todas demitidas com justificativas idênticas. Baixa produtividade, inadequação cultural, reestruturação. O padrão era cristalino, matemático, impossível de negar. O sangue congelou nas veias. A náusea voltou, dessa vez não da gravidez. Laura sentou no chão frio do depósito segurando a pasta, relendo os nomes. Reconhecia 3 delas. Fernanda era a mais recente. As outras tinham sido antes dela entrar. A descoberta mudava tudo. Não era paranoia, era sistemático. A situação era pior, muito pior do que imaginara. Estava em perigo real, concreto, documentado. No almoço daquele dia, Roberta confirmou o que Laura descobrira. Sentaram no canto mais afastado do refeitório. Roberta falando baixo, olhando por cima do ombro. Laura, eu preciso te contar uma coisa. Mas você não pode dizer que eu falei. Roberta estava pálida. Viviane me fez falsificar avaliações de desempenho das grávidas. Ela mandava eu colocar notas baixas em competências que elas tinham notas altas. Eu fiz. Deus me perdoe. Eu fiz porque tenho medo de perder meu emprego. Laura segurou a mão dela por cima da mesa. Você tem prova disso? Roberta acenou. Tenho os e-mails, tenho os arquivos originais antes das alterações. Mas, Laura, ela é poderosa. O senhor Augusto apoia tudo que ela faz. Eles não vão acreditar em mim. A percepção de Laura sobre a situação mudou completamente. Ela subestimara a crueldade do sistema. Não era apenas Viviane sendo má. Era uma operação coordenada, protegida pela diretoria, facilitada pelo RH, com eliminação planejada de funcionárias grávidas. A empresa não era família, era máquina de moer mulheres. Naquela noite, Viviane demitiu Carla. Foi público, calculado, cruel. Carla trabalhava ali há 3 anos como desenvolvedora, grávida de 4 meses. Viviane a chamou na sala de reuniões com as portas de vidro abertas para todos verem. Seu desempenho está aquém das expectativas. Vamos ter que encerrar seu contrato. Carla chorou, implorou, mencionou a gravidez. Exatamente por isso preciso de alguém comprometido, Viviane respondeu. A frieza era cirúrgica. Senhor, Augusto estava ao lado dela, acenando, apoiando cada palavra. Laura assistiu tudo da sua mesa, congelada. Roberta filmou discretamente com o celular embaixo da mesa. A demonstração de força era clara. Viviane era intocável. Laura percebeu que subestimara completamente quão preparada e protegida a gerente estava. Não era apenas uma chefe má. Era uma estrategista eliminando ameaças. E Laura, grávida de 9 semanas, era a próxima na fila. Foi naquela mesma noite que Dona Alzira procurou Laura no estacionamento. Laura estava chorando dentro do carro, ainda sem coragem de ligar a ignição. Batida na janela, Alzira parada ali com o uniforme de faxina, expressão séria. Laura abriu a porta. Posso falar com você 1 minuto, filha? A voz era firme, mas gentil. Sentaram no banco de trás do carro velho de Laura. Alzira contou sua história. Demitida grávida por Viviane em 2022, quando ainda era funcionária registrada.
Recontratada 6 meses depois como terceirizada, sem direitos, ganhando metade do salário. Ela faz isso há anos e ninguém denuncia porque todo mundo tem medo. Laura sentiu o coração acelerado. Por que você está me contando isso? Alzira pegou a mão dela. Porque você tem aquele olhar, o mesmo que eu tinha. E eu não quero que você sofra calada como eu sofri. A informação era explosiva, mas inútil, sem prova legal. Laura tinha descoberto o padrão, tinha testemunha, tinha suspeitando. Mas suspeitando não ganhava processo. A revelação mais perturbadora veio quando Alzira sussurrou. E tem mais uma coisa. Ela esconde algo. Usa roupa larga demais para o calor. Evita reuniões presenciais quando pode. Eu limpo a sala dela. Achei enjoo antináusea na gaveta dela. A semente de dúvida foi plantada. Laura ficou confusa, mas determinada a investigar. 2 semanas se arrastaram. Laura agora observava tudo. E foi numa terça-feira chuvosa que viu Viviane saindo de uma clínica obstétrica na Avenida Paulista. Laura estava voltando de uma reunião externa quando passou de ônibus em frente. Reconheceu a figura inconfundível, o cabelo loiro, o terno preto, saindo da clínica Mater com uma pasta. A informação mudou completamente a perspectiva. Não era apenas crueldade, era autopreservação. Viviane estava protegendo a própria gravidez, eliminando a competição por benefícios, por licença maternidade, por compreensão. A situação era infinitamente mais complexa do que parecia. Não era vilã bidimensional. Era mulher com medo, agindo de forma monstruosa. Mas isso não justificava nada. Laura começou a pesquisar, investigar discretamente. Descobriu que Viviane nunca tirava fotos de corpo inteiro, apenas de busto para cima, que cancelava eventos presenciais sempre que podia, que usava blazers enormes mesmo no calor de novembro. Foi num flashback involuntário, dirigindo para casa numa sexta à noite, que Laura lembrou. Aos 22 anos, grávida de 6 semanas do Pedro, trabalhando numa loja de roupas no centro. A gerente a chamou no depósito. Você está grávida? Laura confirmou, ainda ingênua. Então hoje é seu último dia. Não podemos ter funcionária grávida na época de Natal. Demitida na hora, sem aviso, sem direitos. Teve que vender o celular para pagar aluguel naquele mês. O padrão se repetia 7 anos depois, mas agora Laura tinha informação, tinha raiva. Tinha algo que não tinha antes, consciência do sistema. As stakes aumentaram quando o enjoo ficou impossível de esconder. Laura desmaiou no meio do expediente numa quarta-feira. Caiu da cadeira, bateu o joelho no chão, acordou com 3 colegas ao redor e Roberta chamando ambulância. Foi levada ao mini hospital do prédio. A enfermeira, depois de medir pressão e fazer perguntas, anotou na ficha possível gravidez, encaminhar para acompanhamento. A ficha ia direto para o RH. O segredo estava vazando. Laura tinha no máximo 1 semana antes da informação chegar em Viviane. Agora, não era mais só sobre ela. Outras mulheres futuras estavam em risco. Pedro estava em risco. O bebê que crescia em sua barriga estava em risco. O tempo estava diminuindo. Seu corpo atraía, mudando, inchando, mostrando. Logo seria óbvio. A pressão era esmagadora. Pedro perguntando se ia ter irmãozinho, sem entender por que a mãe chorava toda noite. A pequena derrota veio quando tentou esconder, e falharam. Mas tudo mudou quando Roberta apareceu na casa de Laura no sábado de manhã. Tocou a campainha às 9, acordando Pedro, que assistia desenho. Laura abriu a porta de pijama. Roberta entrou rápido, olhando para os lados como se fosse perseguida. Precisamos conversar. Agora. Sentaram na mesinha da cozinha. Roberta tirou o celular e mostrou fotos. Prints de e-mails internos. Conversas no sistema da empresa. E uma foto tirada discretamente no elevador. Viviane de perfil, blazer aberto por 1 segundo, barriga redonda inconfundível. Laura, ela está grávida.
5 meses. Eu confirmei com a funcionária da clínica que é minha amiga. Viviane Cortez, quinta-feira às 3, consulta pré-natal. A revelação recontextualizava absolutamente tudo. As demissões não eram por produtividade, eram eliminação sistemática de mulheres na mesma condição que ela escondia. Viviane planejara a gravidez para depois de reorganizar o departamento. Código para demitir todas as grávidas. Era surpreendente, mas fazia sentido perfeito em retrospecto. A agressividade aumentada nos últimos meses, as reuniões online, a roupa folgada, os enjoos que ela dizia ser gastrite. O momento viral dentro da história aconteceu quando Roberta revelou: tem um grupo de WhatsApp, 30 pessoas da empresa, estão discutindo as injustiças da Viviane há meses, mas todo mundo com medo demais para agir. Laura não sabia de grupo nenhum. Roberta mostrou o celular. Nome do grupo: Vozes Silenciadas CT. Mensagens sobre padrões de abuso, favoritismo, assédio moral. Era público entre os colegas, testemunhado por muitos, mas escondido da gerência. A administradora do grupo era Camila Rocha, analista financeira que Laura mal conhecia. A história estava se espalhando rápido. A percepção sobre Viviane mudava. As pessoas não estavam mais isoladas em seu medo. Havia rede de apoio escondida, esperando apenas alguém dar o primeiro passo. A reação de todos os personagens veio em cascata. Roberta: eu quero ajudar, mas minha filha depende desse emprego, Laura. As terapias custam 4.000 por mês. Camila mandou mensagem: se você topar expor isso, eu gravo tudo na próxima reunião. Dona Alzira: minha testemunha de 2022 pode servir em processo? Senhor Augusto, alheio a tudo, continuava confiando cegamente nos números impecáveis que Viviane apresentava. As alianças começavam a se formar, mudar, solidificar. As consequências imediatas eram claras. Nos próximos dias, a equipe começou a se organizar. O mundo dentro da empresa reagia com tensão crescente. Viviane sentindo que algo estava diferente, que havia conspiração no ar. Laura ganhou algo que nunca tivera: coragem coletiva e provas documentais. O setup para o próximo ato estava armado. Não era mais uma mulher contra o sistema. Eram 30 contra uma. Mas o que Laura não sabia era que Viviane já suspeitava da gravidez dela, através da ficha da enfermeira que chegara ao RH na quinta. E nos próximos 3 dias, a gerente armaria a demissão pública mais humilhante possível, planejada para segunda-feira, às 2 da tarde, convocando toda a equipe para reunião de feedback, que seria, na verdade, execução pública. Roberta Silva tinha 35 anos e 6 meses exatos trabalhando na Cortez Tecnologia. Seu nome completo era Roberta Aparecida Silva, analista de recursos humanos, divorciada há 3 anos, mãe solo de Isabela, uma menina de 8 anos diagnosticada com autismo severo aos 2. A vida de Roberta era uma engrenagem cronometrada. Acordar às 5, preparar Isabela para o transporte escolar especializado, trabalhar das 9 às 6, buscar a filha na escola especial às 7, levá-la para terapia ocupacional 3 vezes por semana, fonoaudiologia 2 vezes, psicóloga 1 vez. As terapias custavam R$ 4.200 por mês. O plano de saúde da empresa cobria 60%. Sem esse emprego, Isabela perderia acesso aos profissionais que finalmente estavam fazendo diferença no desenvolvimento dela. O dilema de Roberta era brutal. E ela carregava sozinha há semanas. Dentro da gaveta trancada da sua mesa no trabalho, num pendrive escondido dentro de uma caixa de clipes, estavam todas as provas. 23 e-mails de Viviane ordenando alteração de avaliações de desempenho, planilhas originais antes das modificações, mostrando notas excelentes transformadas em insatisfatórias, conversas no sistema interno onde a gerente instruía explicitamente ajustar os números para justificar desligamento.
Era evidência suficiente para derrubar Viviane, para expor o esquema, para salvar Laura e todas as mulheres futuras. Mas entregar essas provas significava se identificar como fonte, significava retaliação garantida, significava demissão por quebra de confidencialidade, significava perder o plano de saúde que mantinha Isabela funcionando. A história paralela de Roberta se conectava com o conflito principal de forma dolorosa. 3 anos atrás, ela mesma escondera uma gravidez. Estava grávida de 10 semanas quando começou a sangrar no trabalho. Tentou esconder, foi ao banheiro, viu o sangue escorrendo pelas pernas. Aborto espontâneo. Chamou Uber, foi ao hospital sozinha, perdeu o bebê sozinha, voltou ao trabalho 2 dias depois dizendo que era gripe. Nunca contou a ninguém. O estresse do ambiente de trabalho, a pressão constante, os gritos de Viviane, a impossibilidade de mostrar fraqueza, tudo contribuíra. Ela sabia disso. Carregava culpa visceral. Via Laura e via a si mesma 4 anos mais jovem. Queria ajudar completamente, mas a imagem de Isabela sem terapia, regredindo, perdendo as habilidades conquistadas a tanto custo, paralisava qualquer impulso heróico. Na quinta-feira à noite, 3 dias antes da reunião marcada por Viviane, Roberta estava deitada na cama ao lado de Isabela, que dormia agarrada no cobertor sensorial. O celular vibrou. Mensagem de Laura. Você vai estar lá segunda? Roberta digitou e apagou 5 respostas diferentes. Finalmente. Não sei se posso, Lau. Desculpa. A traição estava no ar, pesada, real. Roberta chorou em silêncio para não acordar a filha. Hesitava porque lealdade a Laura batia de frente com responsabilidade maternal. Não havia escolha certa. Qualquer decisão sacrificava alguém que ela amava. O passado de Laura tinha camadas que ninguém no escritório conhecia. A ferida mais profunda, aquela que moldara cada decisão de sua vida adulta, acontecera quando tinha 7 anos. Era domingo. O pai chegou em casa bêbado às 3 da tarde. A mãe estava grávida de 6 meses do segundo filho. Laura lembrava perfeitamente. Estava assistindo Vila Sésamo na TV de tubo, comendo pipoca que a mãe fizera. O pai entrou na sala gritando. Eu não quero mais filho, não vou sustentar mais boca. Você fez isso de propósito. A mãe tentou acalmar, disse que tinham planejado juntos. Mentira ou verdade não importou. Ele jogou o controle remoto na parede, pegou a mochila que já estava pronta embaixo da escada e saiu. Nunca mais voltou. Laura viu pela janela ele entrando no carro, dando ré, sumindo na esquina. A mãe sentou no sofá e ficou olhando para a parede por 3 horas, sem dizer nada. Laura, 7 anos, preparou sanduíche para as 2. Foi seu primeiro dia como adulta. Os meses seguintes foram de sobrevivência. A mãe trabalhou como faxineira em 3 casas até o 8º mês de gravidez. Laura ia junto depois da escola, fazia lição de casa sentada no chão da lavanderia das patroas. Quando o irmãozinho nasceu, a mãe teve depressão pós-parto severa. Laura, com 8 anos, trocava fraldas, preparava mamadeira, ninava o bebê de madrugada. Aos 10, cozinhava arroz e feijão para os 3. Aos 12, mentia a idade para conseguir trabalho de empacotadora no mercado. Aos 14, pagava metade do aluguel. Cresceu sem infância, sem bonecas, sem festas de aniversário. O trauma construiu muros altíssimos. Fechou-se para depender de qualquer homem, para mostrar vulnerabilidade, para pedir ajuda. Quando engravidou do Pedro aos 23, o pai dele reagiu exatamente como seu próprio pai. História se repetindo. Laura jurou que seria diferente, seria forte, seria autossuficiente, nunca seria vítima. Mas aqui estava, de novo grávida, de novo sozinha, de novo ameaçada. Sexta-feira à noite, Laura sentou no chão do quarto depois de colocar Pedro para dormir. Ligou para a mãe. Não ligava fazia 2 meses, ocupada demais, cansada demais, envergonhada demais de admitir que estava falhando. A mãe atendeu no segundo toque. Filha, você tá bem? Laura desmoronou.
Chorou aquele choro feio, soluçando, fungando, o corpo inteiro tremendo. Mãe, eu vou perder tudo de novo. Eu não consigo proteger meus filhos. Eu tentei tanto, trabalhei tanto e não foi suficiente. Eu vou ser igual você, descartada, sozinha, fracassada. A palavra saiu e Laura quis morrer. Não era o que queria dizer. A mãe ficou em silêncio por 10 segundos que pareceram eternos. Depois, voz firme. Você não vai ser igual a mim, Laura. Você vai ser melhor. Porque eu me calei, você vai gritar. Ai, a conversa durou 1 hora. A mãe contou coisas que nunca contara, que se arrependia de não ter denunciado o pai por abandono, que se arrependia de ter aceitado salários abusivos calada, que passara 20 anos invisível porque acreditara que era seu lugar. Não aceite, filha. Lute, mesmo que doa, mesmo que perca, porque ficar calada dói mais. Dói para sempre. Laura desligou o telefone sentindo algo diferente. Não era esperança. Era raiva. Raiva limpa, focada, útil. Viviane Cortez estava sozinha no escritório no sábado à tarde. Todos tinham ido embora. Ela sentou na cadeira de couro, tirou o blazer, abriu os botões da blusa. A barriga redonda de 22 semanas ficou livre finalmente. Passou a mão por cima do tecido da blusa, sentindo o bebê mexer. Era menina. Já tinha nome, Sofia. Viviane tinha 42 anos e essa era a última chance. 3 tentativas de fertilização in vitro, 2 perdas no primeiro trimestre, 1 década de frustração. Agora estava funcionando, mas o preço era alto. Viviane via Laura como ameaça existencial, via todas as grávidas como ameaças. Não por maldade gratuita, mas por medo visceral e calculado. Trabalhara 22 anos naquele setor. Começara como estagiária em 2003. Subira cada degrau com sangue. Ignorou assédio, engoliu piadas machistas, trabalhou dobrado para provar metade. Em 2010, grávida pela primeira vez aos 26, perdeu promoção para gerência. O diretor da época disse textualmente: "Não podemos promover alguém que vai ficar 6 meses fora." Viviane teve aborto espontâneo de estresse na semana seguinte. Desde então, decidira. Nunca mais mostraria fraqueza. Nunca mais daria munição. Tornou-se a mais dura, a mais fria, a mais impiedosa. Foi promovida aos 32. Manteve a posição eliminando qualquer ameaça. Sua motivação genuína era sobrevivência num sistema que descartava mulheres de 42 anos sem piscar. Acreditava de verdade que estava em guerra e precisava vencer. Pensava em Laura. Ela é ingênua. Acha que o mundo é justo. Vai aprender. Não sentia prazer em destruir. Sentia necessidade. Era ela ou elas. Escolhia ela, sempre. O flashback veio sem avisar. Viviane em 2016, 38 anos, grávida de 8 semanas depois de fertilização. Trabalhando 16 horas por dia para esconder. Sangramento no escritório. Correu ao banheiro. Perdeu o bebê ali, sentada no vaso. Sozinha, silenciosa. Voltou para a mesa 20 minutos depois. Terminou a apresentação para clientes. Ninguém nunca soube. Prometeu que se engravidasse de novo, faria diferente. Eliminaria a competição antes. Protegeria Sofia de tudo. A humanização de Viviane não desculpava nada. Mostrava apenas que dor não justifica causar dor. Que vítima pode virar algoz. Que trauma não processado se torna arma. Ela era humana, vulnerável, com medo visceral de ser descartada. Mas estava fazendo escolhas terríveis, perpetuando exatamente o sistema que a machucara. A complicação moral era real. Viviane tinha razão em temer. O sistema corporativo era brutal com mães. Empresas demitiam grávidas ilegalmente porque a lei era fraca, fiscalização inexistente, processos longos. Laura também cometera erro. Fora cúmplice por omissão quando Fernanda foi demitida. Não dissera nada, não questionara. Acreditara na justificativa oficial.
Conivência silenciosa era participação. A situação tinha infinitos tons de cinza. Vítima que virou algoz. Testemunha que virou cúmplice. Sistema quebrado criando pessoas quebradas. Segunda-feira chegou. A notícia da reunião de feedback de Laura às 14h espalhou pela empresa como fogo. Até às 9 da manhã, 32 pessoas sabiam. O grupo de WhatsApp explodiu. Opiniões divididas em 3 campos claros. O grupo conservador, liderado por alguns gerentes homens. Laura está criando problemas desnecessários. Vai prejudicar todo mundo. RH vai apertar todos agora. O grupo progressista, principalmente mulheres mais jovens. Finalmente alguém enfrenta a Viviane. Era sobre tempo. Vamos apoiar. A maioria silenciosa, maior de todos. Melhor ficar neutro. Não me envolvo. Não quero perder meu emprego por causa disso. A história vazou para fora da empresa. Uma ex-funcionária demitida em 2023, Fernanda, viu o post no LinkedIn. Compartilhou no perfil dela com texto longo sobre demissão por gravidez. A publicação viralizou localmente. 1000 curtidas em 6 horas, 200 comentários, 50 compartilhamentos. Começaram hashtags. Dessa grávida não é doença. De justiça para Laura. Dessa demissão discriminatória. Mas com viralização vieram distorções. Perfis anônimos. Funcionária problemática quer processar empresa honesta. Ela estava com desempenho péssimo e está usando gravidez como desculpa. Versões falsas circulavam mais rápido que verdade. Jornalista de blog de RH pediu entrevista. Advogada trabalhista ofereceu representação pro bono. Grupos feministas marcaram protesto na frente do prédio para segunda. Laura sentia o peso do julgamento. Domingo no mercado, uma colega de outra equipe virou a cara quando viu. No elevador, segunda de manhã, 3 pessoas saíram quando ela entrou. Sussurros que paravam quando passava. Olhares que perfuravam. Uma mensagem anônima no celular. Você vai ferrar todo mundo. Vão cortar benefícios por sua culpa. A exclusão era ativa. Tiraram ela do projeto principal, sexta. Para não se estressar, disseram. Código para isolamento. Psicologicamente estava colapsando. Insônia total há 5 dias. Comia uma refeição por dia. Chorava no chuveiro toda manhã. Dúvida constante se estava fazendo certo. Domingo à noite, ligação inesperada. Sr. Augusto. Laura atendeu com mão tremendo. Laura, gostaria de conversar pessoalmente antes da reunião de amanhã. Pode vir ao escritório segunda às 10? Voz gentil, quase paternal. Claro, senhor. Desligou e soube. Era armadilha. Viviane apertando antes do confronto público. Domingo virou segunda sem Laura dormir 1 minuto. 10 da manhã. Sala do diretor, 15º andar. Senhor Augusto sentado atrás da mesa enorme de mogno. Viviane ao lado dele, grávida escondida sob blazer estruturado. Laura sozinha na cadeira baixa de frente para os dois. Laura, a Viviane me alertou sobre algumas preocupações. A voz dele era de decepção. Seu desempenho caiu significativamente. Estamos considerando acordo para desligamento amigável. Indenização generosa. 3 meses de salário. Mas precisa assinar hoje. O obstáculo imprevisto. Demissão antecipada com suborno. Complicava todo o plano. Acordo silencioso eliminava confronto público. Pagamento imediato versus luta longa e incerta. O dilema moral era genuíno. Laura tinha que escolher entre 2 valores fundamentais. Opção 1, aceitar acordo, pegar o dinheiro, garantir 3 meses de aluguel e comida para Pedro e preparação para bebê. Mas injustiça continuava e outras mulheres sofreriam. Opção 2, recusar, expor tudo publicamente, arriscar não ganhar nada legalmente, possivelmente ser blacklistada no setor inteiro, mas lutar por mudança sistêmica. Ambas opções sacrificavam algo essencial. Não havia resposta clara. Laura olhou para Viviane, para Sr. Augusto, para o contrato na mesa. Posso ter até as 2 para decidir?
Senhor Augusto olhou para Viviane, que fez cara de impaciência, mas aceitou. 2 horas, depois a oferta sai da mesa. Laura saiu da sala tremendo. Tentou ligar para Roberta, caixa postal, para Camila, não atendeu, para a mãe. Aceita o dinheiro, filha, você precisa. Até a mãe, que falara para lutar, agora recuava diante da realidade prática. Laura sentou no café do térreo. Tentou racionalizar. 3 meses de salário era muito. Resolveria problemas imediatos. Mas a imagem de Carla chorando, de Fernanda carregando caixa, de todas as futuras Lauras sofrendo o mesmo, não saía da cabeça. Tentou a última solução, negociar diretamente com Viviane. Mandou mensagem pedindo conversa particular. Viviane aceitou. Encontraram no estacionamento às 11h30. Laura tentou apelar para a sororidade. Viviane, você é mãe. Você sabe como é difícil. Por que fazer isso com outras mães? Foi humilhação completa. Viviane riu. Riu de verdade. Você é tão ingênua, Laura. Você acha que o mundo funciona com bondade? Eu lutei 20 anos para chegar aqui. Você acha que vou jogar tudo fora por causa de você? Você nunca entenderia o que é lutar de verdade. Aceita o acordo e vai embora. Virou as costas e saiu. A estratégia emocional não funcionava. Viviane estava além de diálogo, além de empatia, além de alcance. Como resultado direto da tentativa falha, a situação piorou. Viviane, sentindo que Laura estava hesitando, decidiu forçar a mão. Antecipou a reunião pública. Mandou e-mail às 12h15. Reunião de toda a equipe às 14h, obrigatória. Sala principal. Assunto: reestruturação. O grupo de WhatsApp enlouqueceu. Camila: é armadilha. Ela vai te humilhar na frente de todos para ninguém querer te apoiar. Laura percebeu. Perdeu tempo tentando negociar. Agora tinha 1h e 45 minutos. Sem advogado, sem provas formalizadas, sem proteção. Mas às 13h, Dona Alzira apareceu na lanchonete onde Laura estava sentada, paralisada. Sentou na frente dela sem pedir licença. Tirou o celular velho do bolso do uniforme. Eu gravei ela. Laura piscou sem entender. Em 2022, quando me demitiu, eu gravei a conversa inteira. Ela admite que me demitiu porque eu estava grávida. Diz textualmente: não posso ter funcionária grávida, complica tudo, você entende? Eu guardei. Nunca soube o que fazer com isso. Alzira apertou play. A voz de Viviane saía clara, fria, confessando o crime. Era prova concreta. Mas tinha problema. Gravação sem consentimento. Podia não valer em processo. Podia até criminalizar a Alzira. Camila chegou correndo 5 minutos depois. Ofegante. Laura, eu conversei com meu marido. Ele é advogado trabalhista. Disse que se conseguirmos fazer ela confessar de novo, mas dessa vez com testemunhas filmando oficialmente, segura legal. A solução era criativa, mas arriscada. Fazer Viviane confessar na reunião pública, com 30 pessoas filmando oficialmente. Transformar humilhação planejada em armadilha legal. Camila trouxe recurso. Marido dela preparou 5 perguntas específicas que Laura devia fazer para forçar confissão. Mas, Laura, você precisa ser forte. Ela vai te atacar. Vai ser horrível. Você aguenta? Laura olhou para o celular. Foto de papel de parede. Pedro segurando o ultrassom do irmãozinho. Eu aguento. O grupo decidiu o plano final. Deixar Viviane fazer a reunião de demissão conforme planejado. Mas todos da equipe estariam filmando ostensivamente, câmeras apontadas, gravação oficial. Laura faria perguntas preparadas. No momento certo, revelaria a gravidez de Viviane. Camila garantia, com 30 testemunhas e vídeos, seria impossível abafar. Roberta finalmente respondeu mensagem. Eu vou. Vou entregar as provas. Isabela vai entender um dia. A pequena vitória era a união. O coletivo vencendo o medo individual. Laura encontrou coragem no apoio. Não estava mais sozinha. Às 13h45, Laura entrou no banheiro. Lavou o rosto.
Olhou no espelho. Viu a menina de 7 anos assistindo o pai ir embora. A menina de 23 demitida grávida. A mulher de 28 prestes a confrontar o sistema. Respirou fundo. Saiu. Subiu para a sala de reuniões. Esta história está tocando você. Milhares de mulheres da sua cidade estão assistindo agora. Deixe no comentário o nome da sua cidade e descubra quem são suas vizinhas de luta. Domingo às 18 horas. E-mail no celular de Laura. Assunto: suspensão preventiva. A mensagem era curta, formal, brutal. Devido à investigação interna sobre conduta inadequada, você está suspensa preventivamente sem remuneração, a partir de segunda-feira até conclusão do processo. Compareça apenas para a reunião às 14 horas. Assinado por Viviane e Sr. Augusto. Laura leu 3 vezes. Suspensa sem salário. A conta bancária mostrava R$ 487. O aluguel vencia sexta-feira. R$ 1.200. Tinha 5 dias. Começou naquele momento. As pessoas recuando. No grupo de WhatsApp, 12 pessoas saíram durante a noite de domingo. Mensagens de desculpa em privado. Desculpa, Laura, não posso me envolver. Tenho filhos para alimentar. Espero que você entenda. Segunda de manhã, apenas Marina, Camila e Dona Alzira confirmavam presença na reunião. Das 30 pessoas do grupo original, sobraram 3. Os colegas neutros pararam completamente de responder mensagens. No elevador, viravam a cara. Laura reagiu com pânico sobre dinheiro. Ligou para a senhoria pedindo prazo. Não dá, Laura. Ou paga ou sai. Pediu emprestado para a vizinha. Tô apertada também. Tentou cartão de crédito. Limite estourado. Laura estava sentada no chão do banheiro às 11 da noite de domingo. Celular caído ao lado. Conta bancária aberta na tela. R$ 487. Aluguel em 5 dias. R$ 1.200. Pedro dormindo no quarto. Barriga de 4 meses. Mãos tremendo. Não conseguia controlar. Suor frio escorrendo pelas têmporas, descendo pelo pescoço, molhando a blusa. Náusea. Não era do bebê. Era medo líquido subindo pela garganta. Respiração curta, entrecortada. Puxava ar, mas não enchia os pulmões. Peito apertado, como se alguém estivesse sentado em cima. Visão embaçada nas beiradas. Tudo escuro menos o centro. Pedro no quarto. Voz dele mais cedo. Mamãe, a gente vai ter janta amanhã? Ela não respondeu. Garganta fechada, incapaz de formar palavras. Pensamentos fragmentados, desconexos. Não vai dar. Eu não consigo. Vou perder tudo. Pedro vai passar fome. O bebê. Deus, o bebê. Eu falhei. De novo. Igual mãe, igual avó. Ciclo. Não quebra. Nunca quebra. Insônia. 5 dias seguidos, sem dormir direito. 2 horas por noite, acordando em pânico, sem apetite. 3 dias comendo só bolacha. Corpo desistindo, antes da mente desistir. Tontura quando levantava. Coração acelerado. Tempo todo, mesmo parada. Mãos suando, sempre frias, sempre tremendo. Tentou segurar choro. Pedro não podia ouvir. Falhou, soluços saindo. Altos, mordeu a mão. Gosto de sangue. Sal das lágrimas, corpo todo sacudindo, incontrolável, colapso. Segunda-feira às 9 da manhã, Roberta ligou. Laura atendeu esperançosa. Laura, eu não vou poder ir hoje à tarde. O mundo parou. O quê? A Viviane me chamou no RH sexta. Disse que se eu te apoiar publicamente, vão investigar minha conduta. Vão revisar todos os processos que passei. Laura, eu tenho medo. Isabela precisa das terapias. Se eu perder o plano de saúde... Voz quebrando, chorando. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Mas eu não posso arriscar minha filha. Laura ficou muda.
Roberta continuou. Você entende, né? Por favor, diz que entende. Laura desligou sem responder. A percepção era cristalina agora. Estava completamente sozinha. Das 30 pessoas restavam 2, Camila e Dona Alzira. 2 contra o sistema inteiro. Tentou última conexão. Ligou para Fernanda, demitida em agosto. Fernanda, preciso que você vá lá hoje. Testemunhe. Fernanda suspirou do outro lado. Laura, eu estou tentando reconstruir minha vida. Não quero reviver aquilo. Desculpa, não posso. Mais uma porta fechando. Laura sentou na cama. Olhou o telefone, lista de contatos. Percebeu que não tinha amigos de verdade. Tinha colegas, conhecidos, gente que desaparecia quando precisava. Fechou-se emocionalmente. Parou de responder mensagens. Desligou o celular. O reconhecimento do erro veio duro. Laura percebeu que confiara demais, acreditara em solidariedade coletiva, sem entender que pessoas priorizavam autopreservação. Deveria ter ido direto para advogado, para sindicato, para Ministério do Trabalho. Perdeu semanas planejando confronto elaborado, quando podia ter usado tempo construindo proteção legal real. O erro de julgamento era sobre natureza humana. Ingenuidade sobre heroísmo coletivo. Contribuíra para a situação atual por não proteger a si mesma primeiro. E se Viviane estiver certa? E se eu que sou ingênua? Talvez o mundo funcione assim. Cruel, darwinista, sobrevive quem é mais forte, mais frio. E eu não sou, nunca fui. Mãe sobreviveu se calando, abaixando cabeça, aceitando migalhas. Viviane venceu sendo impiedosa, eliminando ameaças. E eu achei que fazer o certo importava, que justiça existia, que o bem vencia. Conto de fadas, mentira que contam para criança dormir. A realidade é isso. Solidão, desemprego, 2 filhos, sem dinheiro. Porque eu quis ser heroína, quis mudar sistema, arrogância, estupidez pura. Agora vou perder o apartamento. Pedro vai voltar para a escola pública horrível, com bullying, com violência. O bebê vai nascer na fila do SUS, 6 horas esperando, sem dignidade. Vou ser exatamente quem jurei nunca ser. Minha mãe, minha avó, fracassada, descartada, invisível. Talvez eu devesse ter aceitado o acordo. 3 meses de salário. Resolvia tudo. Imediato. Garantido. Mas eu quis justiça. Quis provar algo. Para quem? Para mim? Para Pedro? Ele só quer mãe presente. Não precisa de mãe heroína. Precisa de janta na mesa. Uniforme limpo. Colo quando chora. E eu não estou dando nada disso. Porque estou obcecada em vencer guerra que não posso vencer. Talvez resistir seja burrice. Talvez devesse aceitar derrota, pegar migalhas, sumir, deixar Viviane vencer, porque olha onde a luta me trouxe, pro fundo do poço, sozinha, sem nada. Parecia não haver saída nenhuma. Todas as portas tinham fechado. Advogado cobrava 10 mil de entrada para aceitar caso. Sindicato disse que processo demora anos. Ministério do Trabalho agendou fiscalização para 6 meses depois. Tempo tinha acabado. Reunião era em 3 horas. Recurso 0. Laura considerou seriamente não aparecer. Aceitar derrota. Sumir. Começar de novo em outro lugar. Outra cidade, talvez. Mas às 11 da manhã de segunda, batida na porta. Laura abriu, Dona Alzira parada ali com uma marmita de vidro fumegante. Trouxe almoço, você precisa comer. Entrou sem esperar convite. Colocou comida na mesa. Arroz, feijão, frango, salada. Senta e come. Laura sentou. Começou a comer mecanicamente. Alzira sentou na frente. Eu me calei em 2022. Aceitei ser demitida. Aceitei voltar como terceirizada. Aceitei salário menor. Aceitei humilhação. E sabe o que isso me custou? Depressão. Remédio tarja preta. 2 anos sem conseguir olhar no espelho. Porque covarde. Porque fraca. Mas você, Laura, você tem 8 mulheres dispostas a ficar do seu lado. Eu tinha 0. Ninguém. Fui sozinha. Você não tá.
Laura olhou para Alzira. Só tem você e Camila. Alzira balançou a cabeça. Você não viu o grupo? 6 mulheres confirmaram presença na última hora. Ex-funcionárias, mulheres que a Viviane demitiu. Viram no LinkedIn. Vão aparecer, vão testemunhar. Você não está sozinha. A informação mudou algo. Pequeno, mas real. Alzira pegou a bolsa, tirou foto antiga. Laura, no primeiro dia de empresa, sorrindo, segurando plaquinha Novo Começo. Laura lembrou daquele dia, a esperança, a ingenuidade, mas também a determinação. Não entrou só por salário. Entrou porque queria que Pedro visse mãe lutando, trabalhando, construindo. Você entrou para ser exemplo, não para ser vítima, disse Alzira. Laura tocou a foto, reconectou com algo esquecido. A essência não era vencer, era não se curvar. Alzira contou história. Filha dela, 32 anos, gerente em banco. Na semana passada denunciou chefe por assédio. Sabe o que ela me disse? Que conseguiu porque viu notícia sua no LinkedIn. Disse, se uma mãe solo grávida pode enfrentar empresa, eu posso denunciar assédio. A história paralela ofereceu insight. Vitória não era só processo, era corrente, era inspiração, era quebra de silêncio coletivo. Laura percebeu, impacto estava além dela. Outras mulheres observando, esperando, precisando ver alguém dar primeiro passo. A semente de esperança não era falsa, não era salvação mágica, era a possibilidade real, mas difícil. Exigia coragem de ser humilhada publicamente sem garantia de ganhar. Mas Alzira estava certa. 8 mulheres era infinitamente mais que 0. Amanhã você vai falar verdade, vai gravar tudo. E sabe o que acontece? Você vai dormir em paz, porque fez o certo. Ganhe ou perca, sua voz vai importar, disse Alzira. Laura hesitou. E se ninguém aparecer? Alzira segurou mão dela. Eu apareço, e isso já é mais do que eu tive. Depois que Alzira saiu, Laura ficou sentada na mesa por 20 minutos, olhando a foto, pensando. Finalmente tomou decisão. Iria, falaria toda a verdade, exporia o padrão. Revelaria a gravidez de Viviane. Gravaria tudo. Acontecesse o que acontecesse, não porque tinha garantia de vitória, mas porque não conseguia viver com silêncio. A decisão era clara, específica, sem volta. Sabia que ao fazer isso, queimaria todas as pontes no setor. Aceitou o custo. Listou mentalmente o que perderia. Reputação profissional. Seria marcada como problemática, possivelmente blacklistada. Segurança. Podia perder processo e pagar custas judiciais. Relacionamento com mãe, que ainda implorava para aceitar acordo. Possivelmente a sanidade. Já estava no limite, confronto público podia quebrar ela completamente, mas fez as pazes com tudo. Escreveu carta para Pedro. Explicou. Mamãe precisa lutar. Mesmo perdendo, porque você vai crescer sabendo que quando injustiça acontece, a gente não abaixa a cabeça, a gente grita. Lacrou o envelope. Deixou no criado mudo. O plano era simples. Chegar 13h45, sentar primeira fileira, esperar Viviane começar a humilhação. Fazer 5 perguntas preparadas por advogado de Camila. No momento certo, apontar para a barriga de Viviane. Gravar reação, contar com Camila e Alzira filmando também, e as 6 ex-funcionárias como testemunhas. Viviane não esperava plateias, esperava a vítima isolada. Ia ter confronto público. Laura passou tarde de segunda se preparando. Tomou banho longo, lavou o cabelo, secou com calma, escovou até brilhar, passou batom vermelho. Nunca usava, mas hoje usaria. Pegou o terno do primeiro dia. Passou ferro, botão por botão, vestiu, ajustou gola, olhou o espelho, viu mulher diferente, ainda com medo, mas com algo mais, dignidade. Beijou Pedro que dormia. Mamãe vai lutar por nós. Pegou bolsa, celular, pendrive com provas, gravador, deixou o apartamento, desceu escada,
Rua cheia de gente voltando do almoço, Avenida Paulista ao longe, prédios espelhados, céu nublado. Respirou fundo, ônibus chegou. Entrou, sentou janela, olhou cidade passando. Preparação emocional, determinação misturada com tristeza. Sabia que podia não voltar mesma pessoa. Aceitara a última parada antes do prédio. Levantou, desceu. Olhou o próprio reflexo no vidro da entrada. Por todas nós. Entrou. E foi então que Laura fez o que ninguém esperava. Entrou naquela sala. O confronto final estava prestes a começar, e se perdesse, perderia tudo. Mas se vencesse, provaria que mãe solo pode mudar sistema inteiro. Laura entrou na sala de reuniões às 13h55, porta abrindo devagar. Rangido seco nos gonzos de metal. 32 rostos viraram. Ela contou, um por um. Alguns desviaram o olhar imediatamente. Outros mantiveram contato visual. Apoio silencioso. Camila estava terceira fileira. Celular já posicionado em tripé improvisado com livros empilhados. Dona Alzira encostada na parede do fundo. Braços cruzados. Testemunha eterna. E 6 mulheres que Laura não conhecia pessoalmente. Reconheceu dos perfis do LinkedIn. Fernanda estava ali, mudara de ideia. Carla também. 4 outras, todas demitidas grávidas, todas ali para testemunhar. Laura caminhou. Passos firmes no carpete cinza industrial. Salto batendo ritmo constante. Não tropeçou, não hesitou. Mãos seguravam bolsa, mas não tremiam mais. Decidira. Estava em paz com decisão. Sentou primeira cadeira, direto em frente à mesa onde Viviane se sentaria. Tirou o notebook da bolsa, abriu. Arquivo já preparado, planilha com dados, 5 nomes, períodos gestacionais, datas exatas de demissão, padrão matemático. Salvou em 2 pendrives, um para Camila, um para Alzira. Segurança. Relógio na parede marcava 13h58. Porta abriu novamente. Viviane entrou. Terno preto Chanel, blusa bege clara por baixo, corte amplo estratégico. Barriga de 22 semanas disfarçada, mas visível para quem procurava. Laura olhou, viu. Gravou mentalmente cada detalhe. Viviane não olhou para Laura, evitou completamente. Caminhou direto para a mesa, colocou o laptop, conectou o projetor. Imagem projetou na parede. Slide título, feedback construtivo. Laura Mendes. Laura quase sorriu, quase. Engoliu o impulso. Viviane limpou garganta, som seco, artificial. Obrigada pela presença de todos. Voz controlada, modulada, fria como sempre. Hoje discutiremos adequação de perfil profissional. Começou a apresentação. Slide 2. Gráfico de produtividade. Números claramente manipulados. Barras vermelhas descendentes. Laura, suas métricas caíram 23% no último trimestre. Mentira óbvia para quem conhecia números reais. Laura deixou falar. Esperou o momento certo. Viviane continuou. Slide 3. Lista de erros. Relatório entregue 20 minutos atrasado. E-mail respondido 4 horas depois. Ausências ao banheiro frequentes. Detalhes microscópicos transformados em falhas graves. A narrativa construía justificativa. Demissão por incompetência, não por gravidez, nunca por gravidez. Laura observava. Camila gravando. Alzira testemunhando. 6 ex-funcionárias anotando. Sr. Augusto entrou sala. Ficou de pé ao lado de Viviane. Apoio visual, hierarquia estabelecida. Slide 5. Conclusão, desligamento por baixa performance. Viviane finalmente olhou para Laura. Esperava choro, esperava submissão. Encontrou olhos firmes. Laura, você tem algo a dizer? Armadilha. Qualquer defesa seria catalogada como insubordinação. Laura levantou. Devagar. Respirou fundo. Posso fazer algumas perguntas? Viviane franziu testa. Isso não é debate. Laura continuou.
Com todo respeito, são 32 testemunhas aqui. Acho que mereço o direito de resposta. Silêncio tenso. Sr. Augusto olhou para Viviane, acenou. Pode perguntar. Laura abriu o notebook. Leu primeira pergunta preparada por advogado. Quantas funcionárias grávidas foram demitidas nos últimos 2 anos? Viviane enrijeceu. Não vejo relevância. Laura insistiu. Quantas? Viviane suspirou impaciente. Questões de reestruturação não são discutidas publicamente. Laura pressionou. 5. Foram 5. Fernanda, Carla, Amanda, Renata, Beatriz. Todas demitidas entre 10ª e 14ª semana de gestação. Coincidência? Burburinho na sala. Viviane tentou retomar controle. Elas foram demitidas por desempenho insatisfatório. Laura pegou segunda pergunta. Todas com avaliações excelentes 6 meses antes de engravidar. Como o desempenho cai tão drasticamente justo após gravidez? Viviane estava perdendo paciência. Você está fazendo acusações sérias sem provas. Laura ligou o projetor para segundo notebook. Projetou planilha, nomes, datas, avaliações antes e depois. Diferença gritante. São as avaliações oficiais. Nota 8 virando 4 em 3 meses, todas grávidas. A sala congelou. Sr. Augusto olhou para a tela, depois para Viviane. Viviane, você pode explicar isso? Viviane tentou desviar. Laura está descontrolada emocionalmente. Isso prova exatamente por quê? Laura interrompeu. Por que o quê? Por que mulheres grávidas não servem? É isso que vai dizer na frente de todos? Viviane respirou fundo, tentando manter compostura. Empresa precisa de comprometimento total. Funcionários com situações pessoais complicadas comprometem resultados. Laura deu passo à frente. Situações pessoais como gravidez. Viviane caiu na armadilha. Exatamente. Gravidez tira foco. Todo mundo sabe. A confissão estava gravada. 30 celulares capturando. Laura continuou. Então, empresa discrimina grávidas oficialmente? Viviane percebeu o erro. Tentou corrigir. Não foi isso que eu disse. Laura pressionou. Foi exatamente o que disse. E há mais. Terceira pergunta. Por que você usa roupa tão larga? Viviane piscou confusa. Como assim? Laura apontou. Blazer 3 números maior que seu tamanho. Blusa solta. Nunca usa nada ajustado. Por quê? Viviane estava irritada agora. Minha roupa não é assunto seu. Laura deu outro passo. E as consultas mensais na Clínica Mater? Viviane empalideceu. Você me seguiu? Laura balançou cabeça. Vi por acaso, terça passada, você saindo de lá, com pasta de pré-natal na mão. Bomba explodiu. Sala inteira em choque, sussurros crescendo. Camila deu zoom no rosto de Viviane. Alzira deu passo à frente. Laura continuou implacável. Você está grávida de 5 meses. Não era pergunta, era afirmação. Viviane tentou negar. Isso é absurdo. Você está delirando. Laura olhou direto nos olhos dela. Você está grávida e está me demitindo pela mesma condição que esconde. Por quê? Viviane quebrou. Voz saiu rachada. Isso não é relevante para a reunião. Laura elevou voz. É completamente relevante. Você demite mulheres pelo que você é. Isso tem nome: hipocrisia, discriminação, crime. Silêncio absoluto. Até ar-condicionado parecia ter parado. Sr. Augusto estava pálido, olhando para Viviane. Viviane, você está grávida? Viviane não respondeu. Olhou para o chão. Laura aproveitou o momento. Ela demite grávidas sistematicamente para proteger própria gravidez, para eliminar competição por licença, por benefícios, por compreensão. Virou para a sala. E todos vocês sabem que isso acontece, mas ficam calados, por medo, por conivência, por covardia. Palavras duras, necessárias. Várias pessoas baixaram cabeça, envergonhadas. Viviane finalmente falou, voz baixa, derrotada. Vocês não entendem a pressão. Primeira rachadura. Laura não deu trégua. Que pressão!
Viviane explodiu. A pressão de ser mulher de 42 anos em posição de poder. Vocês acham que é fácil? Eu lutei 20 anos para chegar aqui. 20 anos engolindo machismo, assédio, desrespeito. E agora que finalmente tenho poder, vocês querem que eu desista, que mostre fraqueza. Lágrimas nos olhos. Humanidade emergindo. Eu tive que ser dura. Tive que eliminar ameaças. Porque sistema não perdoa falha, não perdoa gravidez. Eu aprendi isso do jeito difícil. Momento de silêncio. Laura sentiu algo. Não era pena, era reconhecimento. Então você faz com outras o que fizeram com você. Viviane limpou lágrimas. Eu sobrevivo. Laura balançou cabeça. Não, você perpetua. Diferença enorme. Olhou para todas as mulheres na sala. Sistema é cruel, mas quando vítima vira algoz, sistema vence. Você podia ter mudado, podia ter protegido. Escolheu destruir. Sr. Augusto finalmente agiu. Viviane, isso é verdade? Você manipulou avaliações? Viviane não respondeu. Silêncio era a confissão. Viviane, você está demitida. Efetivo imediatamente. Segurança vai escoltá-la. Choque na sala. Ninguém esperava. Viviane olhou para ele incrédula. Augusto, eu construí esse departamento. Ele balançou cabeça. E destruiu a reputação da empresa. Saia. Segurança entrou. 2 homens. Acompanharam Viviane para fora. Ela saiu olhando para trás. Última imagem. Mulher poderosa, agora derrotada. Humana, quebrada, mas consequência justa. Laura não sentiu alegria. Sentiu cansaço. Justiça não era doce, era necessária. Sr. Augusto virou para Laura. Você está reintegrada, com pedido de desculpas formal da empresa, e revisaremos todos os casos de demissão dos últimos 3 anos. Laura acenou. Vitória. Mas vazia ainda. Precisava de mais. E as outras mulheres demitidas? Ele suspirou. Faremos acordo, indenização, reintegração se quiserem. Fernanda levantou. Eu quero meu emprego de volta. Carla também. Eu também. Uma por uma. Vozes que estavam silenciadas. Camila parou gravação. Alzira sorriu. Primeira vez, Laura via Dona Alzira sorrir. Foi para Laura. Abraçou apertado. Você fez, filha. Você fez. Laura chorou. Finalmente. Liberação. Não de alegria pura, de alívio, de dor, de meses segurando. Roberta entrou correndo. Laura, eu vi tudo de fora. Filmei da porta. Desculpa por não entrar, mas... Laura abraçou. Você trouxe provas. Foi suficiente. Equipe começou a aplaudir, devagar, depois mais forte. Laura não queria aplausos, queria paz. Sr. Augusto chamou ela particular. Laura, lamento profundamente. Empresa falhará com você. Com todas, implementaremos protocolo novo, treinamento, auditorias. Isso não acontecerá novamente. Laura olhou nos olhos dele. Quero por escrito. Ele acenou. Terá. Laura saiu sala. 3:30 da tarde. Pegou o celular. Ligou para Pedro na escola. Oi, meu amor. Mamãe voltou do trabalho. Vamos jantar pizza hoje, para comemorar. Pedro gritou animado. Laura sorriu. Primeira vez em semanas. Saiu prédio. Sol de fim de tarde. Avenida Paulista cheia. Vida acontecendo. Ela sobrevivera. Não apenas. Vencera. 6 meses depois, Laura voltou ao mesmo escritório. Agora reformado. Nova gerência. Mulher de 50 anos. Mãe de 3. Compreensiva. Justa. Laura foi promovida. Coordenadora. Salário dobrado. Barriga de 9 meses. Véspera de dar à luz. Trabalhando até o último dia porque podia, porque queria, não porque era forçada. Diferença crucial. Roberta, agora diretora de RH, implementou políticas de proteção, sala de amamentação, licença estendida, apoio real. Camila abriu consultoria de combate à discriminação trabalhista. Primeira cliente, Dona Alzira. Processaram empresa terceirizada. Ganharam. Alzira recontratada CLT. Salário justo, direitos garantidos.
Fernanda e Carla voltaram. Outras não quiseram. Receberam indenizações generosas, seguiram vidas, todas agradecidas. Laura estava na mesa quando sentiu primeira contração. Roberta levou-a ao hospital. Pedro foi junto, segurou mão da mãe. Laura deu à luz Sofia às 23 horas. Menina saudável, 3,5 quilos, chorando forte. Laura segurou, olhou para a filha. Você vai crescer em mundo melhor, mamãe garantiu. Pedro beijou irmãzinha. Ela é forte igual você, mãe. Laura sorriu. Paz completa. Finalmente. 1 ano depois. Laura acordava às 7 da manhã agora. Não mais às 5:30. Apartamento novo, 2 quartos, bairro melhor, Jardim Paulista, 15 minutos de metrô até o trabalho. Pedro estudava em escola particular. Uniforme limpo, mochila nova, lancheira com comida de verdade. Sofia tinha 8 meses, engatinhava pela sala, rindo, saudável, bonita. Laura fazia café olhando pela janela. Via árvores, não mais prédio cinza. A rotina era diferente, mais leve. Entrava às 9, saía às 6. Não levava trabalho para casa. Fim de semana era para filhos. Valores tinham mudado. Trabalho era meio, não fim. Pedro via a mãe presente, brincando, sorrindo. Não mais chorando escondida. Cortês Tecnologia era empresa diferente. Após escândalo, diretoria inteira mudou. Senhor Augusto pediu demissão. Pressão externa. Processo interno. Assumiu Márcia Campos, 53 anos. Mãe de 3 filhos. Avó de um neto. Executiva com histórico de empresas humanizadas. Implementou mudanças radicais. Sala de amamentação no 4º andar. Licença maternidade estendida para 6 meses. Licença paternidade de 3 meses. Trabalho remoto flexível para mães. Creche parceira com desconto corporativo. Protocolo rígido contra discriminação. Laura foi promovida, coordenadora de operações. Salário triplicou, não por favor, por competência reconhecida. Liderava a equipe de 12 pessoas, 8 mulheres, 3 mães. Ambiente respeitoso, colaborativo, produtivo. Roberta Silva era diretora de recursos humanos agora. Primeira decisão: auditar todos os processos de demissão dos últimos 5 anos. Encontrou 17 casos suspeitos. Todos receberam ligação, ofertas de reintegração ou indenização justa. 14 aceitaram acordos. 3 voltaram. Isabela, filha de Roberta, estava progredindo. Terapias continuavam. Plano de saúde garantido. Mas agora Roberta trabalhava sem medo, sem culpa, sem precisar escolher entre consciência e filha. Dormia em paz. Camila Rocha deixou empresa, abriu consultoria. Vozes sem medo, combate à discriminação trabalhista. Primeiro escritório pequeno, sala compartilhada. 3 clientes no primeiro mês, 20 no terceiro, 50 no sexto. Virou referência. Entrevistas em jornais. Podcast sobre direitos trabalhistas femininos. Primeira cliente foi Dona Alzira. Processaram empresa terceirizada por discriminação, salário desigual, condições degradantes. Ganharam indenização de R$80 mil. Alzira usou dinheiro para abrir pensão pequena. Saiu da faxina. Dignidade recuperada. Dona Alzira tinha 61 anos agora. Aposentada finalmente. Pensão de 3 quartos em Pinheiros. Alugava para estudantes. Renda fixa. Tranquilidade. Filha dela, inspirada pela mãe, denunciou o chefe por assédio. Ganhou processo. Foi promovida em empresa nova. Ciclo quebrado. Alzira visitava Laura mensalmente. Levava bolo, brincava com Sofia. Relação avó-neta que nenhuma teve de verdade. Cura intergeracional. Fernanda e Carla voltaram à empresa. Posições melhores, salários justos. Carla teve bebê, menino lindo,
3 meses de licença, voltou amamentando, sala própria para isso. Fernanda grávida de novo, segunda filha, sem medo dessa vez, sem esconder, barriga orgulhosa, chá de bebê no escritório, comemoração coletiva. As outras 3 ex-funcionárias seguiram caminhos próprios. Amanda abriu loja online, roupas infantis, sucesso. Renata virou professora, realização pessoal. Beatriz mudou de cidade, recomeço total. Todas gratas por validação, por justiça, por não serem mais invisíveis. Viviane Cortez nunca mais trabalhou em RH. Processo trabalhista perdido, condenada a pagar indenizações, reputação destruída. Teve Sofia, a filha, parto complicado, 3 meses de recuperação, sozinha, sem rede de apoio. Entendeu tarde demais o que fizera. Tentou pedir desculpas para Laura. E-mail longo, choroso, justificativas. Laura leu. Não respondeu. Perdão não era obrigação. Algumas feridas não cicatrizam com palavras. Viviane trabalhava agora como consultora freelancer. Ganhos instáveis. Criando filha sozinha. Ironia não passou despercebida. Estava vivendo exatamente o que causou em outras. Laura estava na mesma sala de reuniões. 1 ano depois. 14 horas, mas contexto completamente diferente. Não era julgada, era palestrante. Márcia pediu que compartilhasse história, treinamento de diversidade, 30 funcionários novos, Laura na frente, microfone na mão. Começou. Há 1 ano fui humilhada nessa sala. Contou tudo, sem amenizar, sem embelezar, verdade crua. No final, aplausos, mas mais importante, olhos úmidos, reconhecimento, conexão. Depois da palestra, jovem de 23 anos se aproximou, grávida de 2 meses, medo nos olhos. Eu não sei se conto para a chefe, tenho medo. Laura segurou a mão dela. Conta, porque agora você está protegida. E se algo acontecer, você grita, e nós todas gritamos junto. Menina chorou, aliviada, empoderada. Laura viu si mesma. Diferença. Essa menina não lutaria sozinha. Laura caminhava para casa. Fim de tarde. Parque Ibirapuera. Decidiu fazer trajeto mais longo, apreciar. Sofia no carrinho. Pedro ao lado segurando mão dela. Sentaram em banco. Pedro perguntou: Mãe, você ainda fica triste com o que aconteceu? Laura pensou: às vezes, mas também fico grata. Pedro não entendeu. Grata por quê? Foi ruim. Laura explicou. Porque aprendi que a gente é mais forte que imagina, que silêncio dói mais que luta, que nossa voz importa. Pedro processou. Você é heroína? Laura riu. Não, meu amor, sou humana, que decidiu não ser invisível. Diálogo simples, palavras de criança, mas carregava peso. Resumia a jornada inteira. Sofia balbuciou algo. Laura pegou no colo. Sol dourado entre árvores. Imagem poética perfeita. Recomeço. Vida, esperança, não forçado. Fluía natural. Laura sentiu lágrima, não de dor, de gratidão, paz interior, força serena. A história de Laura ensina sobre coragem, que não vem de ausência de medo, mas de agir apesar dele. Sobre recomeço que é possível em qualquer idade, qualquer circunstância, desde que você escolha não se curvar. Sobre perdão que começa em si mesma, reconhecendo que fazer o melhor possível é suficiente. Sobre força feminina que se multiplica quando compartilhada, não quando escondida. Sobre resiliência que não é sofrer calada, mas gritar quando necessário. Sobre verdade que liberta mesmo quando dói. Sobre justiça que vale a luta mesmo quando lenta. Assim como Laura, quantas de nós já engolimos injustiça por medo? Quantas vezes escolhemos silêncio para manter emprego, relacionamento, aparência de paz? Quantas nos tornamos invisíveis para sobreviver? Sua história nos lembra que idade não é limitação, é sabedoria acumulada. Que ser mãe não é fraqueza, é superpoder. Que nossa voz, mesmo tremendo,
precisa ser ouvida. O impacto da vitória de Laura reverberou além dela. Inspirou 32 mulheres a denunciarem discriminações em outras empresas. Camila recebe 2 casos novos por semana. Legislação municipal sobre proteção à gestante está sendo revisada. Grupo Vozes Sem Medo tem 1.200 integrantes. Movimento cresceu. Mudança sistêmica começou. Tudo porque uma mulher decidiu não aceitar. Legado de Laura não é vitória individual. É corrente de libertação. Nunca é tarde para recomeçar. Você é mais forte do que pensa. Sua voz importa mais do que imagina. Mudança é possível quando decidimos que silêncio não é mais opção. Idade é poder acumulado, não data de validade. Cada cabelo branco é batalha vencida. Cada ruga é história vivida. Você não está velha, está preparada. E você já engoliu injustiça no trabalho por medo de perder emprego? Já escondeu gravidez ou doença para não ser descartada? Já sentiu que sua voz não importava, que reclamar era inútil, que o sistema era grande demais para ser mudado? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história de coragem, por menor que pareça, pode ser exatamente o que outra mulher precisa ouvir hoje. Nós nos fortalecemos juntas quando compartilhamos nossas verdades. Seu testemunho importa. Sua luta importa. Você importa. Se inscreva no canal e deixe seu like. Na próxima semana, a história de Marta, 52 anos, que descobriu traição de 30 anos e reconstruiu vida do zero. Lembre-se, coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Até breve.